Olá pessoal, meu nome é Frederico. Hoje eu vou falar um pouco sobre a negociação. Como nós vimos, a negociação ela é um modo de resolução de conflito no qual os próprios envolvidos, a partir de aportes teóricos, conceituais, de técnicas, cuidam daquele conflito e tentam construir as soluções para aquele conflito, as próprias soluções para aquele conflito. O negociador, ele é uma parte diretamente interessada no conflito, diferentemente dos outros meios de resolução que nós vimos, como a mediação, a conciliação, a arbitragem, onde existe a figura de um terceiro. Na negociação não existe um terceiro. A própria parte do conflito, o próprio envolvido, ele atua como negociador. Porém, a negociação ela tem sido cada vez mais estudada por profissionais liberais, por advogados, por administradores, por representantes legais, para que eles possam representar os interesses daquela parte como um negociador num possível procedimento de resolução de conflitos através da negociação. Então, essa é a característica básica da negociação. Os próprios envolvidos, a partir de um conhecimento científico, técnico, buscam a solução daquele conflito, sem a participação de um terceiro. Nós podemos dizer que existem, a grosso modo, 3 tipos de negociação. Uma negociação chamada de negociação afável, na qual o negociador ele está tão preocupado com aquela relação, que aquele conflito ele quer ser o mais afável possível. Ele abre mão dos seus interesses, daquilo que é importante para ele naquele conflito, para ele poder manter a relação, para o bem daquela relação. Ele faz isso. Um outro tipo de negociação existente é o que a gente chama de negociação áspera. A negociação áspera é aquele negociador linha dura, aquele negociador que quer impor a sua decisão, impor a sua vontade. Ele não está muito preocupado com a relação, com o bem-estar da relação. Ele está preocupado com o mérito, com o assunto, e ele está preocupado em levar vantagem, em vencer aquela disputa. E um outro tipo de negociação que existe é a negociação baseada em princípios, também chamada de negociação integrativa ou negociação baseada nos méritos. Essa negociação é a negociação científica. O negociador ele vai ser ao mesmo tempo afável e áspero. Como assim afável e áspero? Ele vai ser afável com o outro negociador, porém ele vai ser áspero com o problema, áspero com o assunto. Ele vai conseguir separar essas duas situações. Ele não vai ser nem um negociador afável que vai abrir mão do que é interessante para ele por causa do bem da relação, e nem aquele negociador áspero que vai fazer de tudo para vencer aquela negociação, mas sob pena de perder o relacionamento, a continuidade do relacionamento. Então, a negociação baseada em princípios ou nos méritos, ela é uma negociação de origem norte-americana e ela é baseada em 4 princípios. Esses princípios são: separe as pessoas do problema, separe as pessoas do conflito. Segundo princípio, concentre-se nos interesses, naquilo que é importante e não nas suas posições. Terceiro, invente várias opções de ganhos para todos, de ganhos mútuos. E quarto princípio, utilize critérios objetivos para a tomada de decisão, para tomar as decisões. Utilize critérios justos, parâmetros justos, objetivos. Não decida conforme a sua vontade. O que consiste cada um desses princípios? O primeiro princípio, separar as pessoas do problema. Ora, numa situação de conflito, não tem como nós separarmos a pessoa do problema. Muitas vezes nós confundimos a pessoa com o próprio problema. Mas o que quer dizer esse princípio? Quer dizer o seguinte, que
numa negociação, a outra pessoa, o outro negociador, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem pontos de vista pessoais, e ele tem uma maneira específica de se comunicar. Então, o negociador, ele vai separar aquela pessoa com que ele está negociando o problema como? Primeiro, aceitando que aquele negociador tem sentimento, tentando identificar aquele sentimento daquele negociador naquele conflito, e os próprios também, os seus também. Né? Ao falar dos seus sentimentos e ao escutar o sentimento do outro, ele vai estar separando aquela pessoa do conflito, do problema. Uma outra maneira dele separar a pessoa do problema é ele considerar que o outro tem um ponto de vista diferente daquele problema, daquele assunto, daquele conflito, e considerar aquele ponto de vista, querer entender aquele ponto de vista, aquela percepção que o outro tem. Ao fazer isso, ele vai estar separando a pessoa do problema, ele vai estar mostrando para o outro negociador que não é ele que é considerado o problema, muito pelo contrário, que a percepção dele é importante. Uma outra maneira que a gente usa para separar a pessoa do problema é através da comunicação. Ou seja, você, enquanto negociador, deve se comunicar para se fazer entendido. Usar de linguagem mais clara possível para se fazer entendido. Por outro lado, você buscar entender o outro, se esforçar para compreender o que o outro está querendo dizer, depurar essa comunicação. Assim, fazendo isso, você vai estar contribuindo para separar a pessoa do problema. Uma outra maneira de separar a pessoa do conflito, do problema, é cuidar dos maus entendidos que podem ocorrer na comunicação. Ou seja, a comunicação, ela se utiliza da linguagem, e às vezes o que uma pessoa diz tem um significado diferente para um e para outro. Então, o bom negociador, ele separa a pessoa do problema, cuidando dos sentimentos dele e do outro, cuidando das percepções dele e do outro, e cuidando da comunicação de ambos. O segundo princípio da negociação integrativa é concentrar-se nos interesses, não nas posições. O que quer dizer esse princípio? Um negociador, ele não vai se basear na posição. O que é a posição? A posição é uma solução unilateralmente imposta para o conflito. Ele vai mais fundo, ele vai tentar identificar o que está no fundo daquela posição, qual é a motivação, o que é importante para aquela situação. Ele não vai se concentrar na posição. E isso tanto na posição dele quanto do outro. O terceiro princípio da negociação é inventar opções de ganhos mútuos. Ou seja, antes de decidir qual solução vai ser dada para o conflito, é necessário inventar várias opções antes de se decidir. Normalmente não é isso que acontece numa situação de conflito. Normalmente nós já queremos adotar uma solução imediatamente. Porém, a negociação nos ensina que antes de adotar uma solução, nós deveremos criar várias opções de solução e depois escolher a melhor ou as melhores. Para isso, o negociador, ele pode se valer de sessões de brainstorm. O que é uma sessão de brainstorm? É um momento no qual, onde os negociadores vão pensar de maneira criativa em várias soluções, sem compromisso com nenhuma delas, para aí somente no momento posterior escolher a melhor. E essa escolha da melhor solução, das melhores, deve se basear em critérios objetivos, em critérios justos. Ou seja, preços de mercado, opiniões de profissionais, de especialistas. A decisão de um conflito não pode ficar a cargo da vontade subjetiva de alguém. Ela deve se basear em critérios objetivos. Então, um bom negociador, ele se baseia nesses 4 princípios. Ele separa a pessoa do problema através dos sentimentos, da percepção e da comunicação. Ele se foca no interesse e não nas posições. Ele cria opções de ganhos mútuos para todos e ele decide o conflito com base em critérios objetivos ou justos. Esse é a grande maneira de se lidar com os conflitos através da negociação.